O PGR se manifestou, a Procuradoria-Geral da República se manifestou quanto à decisão de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal com a prisão do Roberto Jefferson, se manifestou contrariamente. A alegação para o cumprimento da prisão é que o prazo não foi cumprido. Alguns especialistas argumentam que não haveria que se dar prazo para o Ministério Público Federal, para a Procuradoria-Geral se manifestar a respeito. Para quem está assistindo, a gente aparentemente está saindo do tema, mas só que são fatos que ocorreram logo depois de nós agendarmos esta pauta, e todas elas estão relacionadas, de uma certa forma, a chamado crime de opinião. Ou seja, você se manifesta, você fala o que você pensa, e muitas vezes sem elementos materiais, do ponto de vista jurídico, técnico, jurídico, essas prisões estão sendo consumadas. Então, como é que você viu a manifestação do PGR em relação a tudo isso? E quais os desdobramentos que você está prevendo que possam ocorrer daqui para frente? Bom, primeiro, a origem da ordem de prisão do Roberto Jefferson, ela é ilegal porque o procedimento ele é ilegal. Esse procedimento não existe no estatuto jurídico, no ordenamento jurídico, no arcabouço jurídico nacional. O regimento interno do Supremo, ele prevê que os procedimentos investigatórios ou investigativos são para fatos ocorridos dentro do Supremo. Então, perfeito. Romano, só um detalhe. Romano, deixa eu te interromper, porque para quem tem defendido esse procedimento, essa consumação da prisão, alega que foi um pedido do delegado da Polícia Federal. No entanto, o pedido do delegado se dá dentro de um inquérito aberto pelo Supremo. Não foi isso que aconteceu? Como é que foi? Sim, você lembrou bem. Eu duvido muito. Esse pedido do delegado da Polícia Federal, na verdade, ele é a motivação ideológica e intelectual, juridicamente falando, foi do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, estrategicamente, fala que o delegado pedir a prisão, para que ele, sabendo já das prisões que ele já havia decretado, não decretasse mais uma prisão, né, inconstitucional. Então, eu não tenho dúvida que esse delegado da Polícia Federal fez esse pedido a pedido do Alexandre de Moraes, cara. Até porque a Polícia Federal, né, muito embora esteja agindo dentro desse procedimento, também é uma outra atuação ilegal. Primeiro. Segundo, o Roberto Jefferson não tem cargo com pessoa de função. Mais uma ilegalidade. Tá? O Alexandre de Moraes, mais uma vez, preside um procedimento, é investigador, é vítima, ele faz tudo, cara. Enfim, não há previsão legal, não há previsão constitucional. Enfim, então, e outra, para concluir a tua pergunta, este prazo, né, junto à PGR também não tem, né, essa imposição. O Ministério Público tem a liberdade de se manifestar, até porque ele já havia se manifestado que o procedimento é ilegal por parte do Supremo Tribunal Federal, da presidência do Alexandre de Moraes. Então, nós não temos uma ilegalidade, nós temos aí várias, dezenas, e aí a lei, nós não temos mais um ordenamento jurídico vigente. É disso que se trata. Paulo, o que está acontecendo no Brasil, Paulo, é que a Justiça tem relaxado a prisão de homicidas, traficantes, líderes de facções criminosas e prende preventivamente um presidente de partido porque ele falou algo que não gostaram ou porque ele é supostamente líder de uma organização criminosa digital. Como é que é isso aí? Conta pra gente. E o que fica realmente disso tudo, Sérgio, é esse pacto silencioso, não só da imprensa, mas a gente está vendo a OAB quieta, a gente está vendo procuradores quietos, a gente está vendo o Ministério Público quieto. Tudo isso que está acontecendo é absurdo. Né? As ilegalidades, aqui bem elencadas pelo Romano, são claras, são visíveis. O próprio Ives Ganda Martins, que ajudou, inclusive, a escrever a Constituição, se posicionou muito delicadamente com relação a esse caso, porque é amigo do Alexandre de Moraes, mas ele se posicionou dizendo que foi um equívoco. Não, não foi um equívoco. É uma ação arbitrária, é uma ação obscurantista, é uma ação ditatorial. As pessoas estão sendo presas, estão sendo cerceadas de sua liberdade
em nome de uma democracia que eles estão infringindo. São eles que estão atacando a democracia constantemente. Note, esta ruptura institucional não está sendo provocada por este presidente. Já na época do Temer, estas arbitrariedades vinham sendo cometidas pelo STF. Né? Detalhe, eu lembro muito bem, você também vai lembrar, os colegas aqui vão lembrar, quando o STF proibiu o Renan Calheiros de exercer a presidência do Congresso. Ele estava proibido, foi afastado por ordem do STF. Ele disse o quê? Não, eu vou entrar. Entrou e presidiu a sessão e não foi preso e ficou tudo por isso mesmo. Por quê? O que se tem ali? Por que uma mão está lavando a outra? Né? E o que a gente está vendo é o silêncio sepulcral da imprensa diante de tudo isso. E a gente tem que bater nesse ponto, até porque o tema hoje é justamente esse, né? A imprensa, as fake news, o que é fake news, afinal de contas, né? O que a gente está vendo é que a imprensa está pactuando com tudo isso. Eu estou realmente assustado. Isso é realmente temeroso, porque a imprensa é ela que dá a informação à população, é ela que leva à população meios para que a população possa exercer a sua liberdade. Sem informação, a gente não tem liberdade. Eu confesso que me senti mal, Toninho, quando eu vi o William Vac falando. É ruim falar nomes, mas eu tenho que falar aqui. Ele numa entrevista, falando com um comentarista, uma repórter, chamando isso de ataque à democracia. Aquilo olha, mas o repórter que eu admirava, eu me senti mal vendo aquilo. A que ponto a gente chegou? E aí eu não quero falar só de comunismo, eu quero a tua leitura. Você tem essa visão para retratar para nós aqui. Até que ponto esse tipo de conduta dos órgãos de comunicação está, digamos assim, bitolando as pessoas, está anulando a capacidade crítica delas de interpretar o que está acontecendo e a gravidade do que está acontecendo? Bom, vamos lá. O brasileiro sempre foi meio passivo, né? A gente vai deixando o caldo, sabe, entornar, vai enchendo a caneca até entornar. Eu não sei qual é o limite. De boa, não sei. Sei que nós vamos estar, provavelmente, 3 milhões de pessoas na Paulista, mas tudo passivamente. Mas não adianta nada, porque para o meu gosto, no meu cheiro, no meu feeling, eles já perderam a vergonha. O pessoal do STF perdeu a vergonha, aqueles ministros, perderam o medo, os deputados. E tem esse consciente eleitoral. Quantos entraram que não foram eleitos pelo voto? Que foram puxados por um? Na verdade, pegando o que o Paulo disse, eles foram testando, né? Quando Sim. Eles proibiram o Bolsonaro de nomear o diretor da Polícia Federal e ele aceitou, ele não fez o que o Renan Calheiros fez, vem cá, eu vou nomear, o que você vai fazer? Vai me prender? Né? Eles foram avançando o sinal. Justamente. Então eles vão fazendo e justamente. aí... É aí que a coisa fica... Agora como falou o doutor Carlos Alberto Romano, ele falou que nós sempre esperamos, a gente fica tacitamente esperando as Forças Armadas fazerem por nós, porque nós já vimos, fez uma vez em 64, mas o Globo, Roberto Marinho, estava do lado das famílias. Aí o Globo, Carlos Lacerda, a incitou, criou aquele clima. A igreja também. Hã? A igreja também. A igreja também, aí todo mundo para a rua. Agora a coisa está... As Forças Armadas, não, nós... Por quê? Porque também foi... Olha, eu não concordo com o termo ditadura. Ditador é o Maduro, ditador foi Fidel Castro. Eu não acredito, não tivemos uma ditadura aqui no Brasil. É opinião particular minha, eu falo que tivemos governos militares, tá? É diferente da ditadura de Cuba, ditadura da Venezuela, fim de papo, da Coreia do Norte. Então, eu falo assim, eu não sei, eu estou assustado, para você, eu estou temeroso. Eu quero ver, o Sérgio Reis falou de uma maneira que eu diria para você que ele preencheu o vazio emocional do brasileiro. É o seguinte... Foi até meio dramático. Dramático. Né? Nós vamos, se não sair, nós vamos invadir aquilo ali, quebrar, o que nós vamos fazer? Opa, mas será que isso... Eu quero trazer, né, para uma, entre aspas, doença social,
cujo nome foi batizado em 96 por um físico espanhol chamado Alfonso Cornelá, que ele já dizia que nós estávamos indo para um caminho de extrema intoxicação, ou seja, uma intoxicação pelo excesso de informações, que nós estávamos ficando infoxicados. O que eu trago aqui para nós, né? Quais as consequências desse excesso absurdo de informações e, na maioria delas, que não retratam efetivamente a realidade?